Palavra do nosso eterno e soberano Deus. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ficar limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar as notícias, a ponto de que não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Senhor Deus e eterno Pai, nós aqui mais uma vez estamos diante da tua presença para te agradecer pela tua santa e gloriosa palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, através da palavra santa e poderosa, porque ela, meu Deus, é capaz de mudar o nosso ser, transformar as nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor tome a direção agora. Pai, toma a direção deste culto e nos ajuda, nos orienta, nos ensina, nos inspira nessa noite, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar a cada coração. Abençoa aqueles que vieram de longe, de perto. Tragam, Pai, aleluia, aqueles que ainda vão vir debaixo das tuas mãos. E se alguém entrou aqui aflito, se alguém entrou angustiado, se alguém entrou aqui problemático, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa noite e ministro uma palavra de vitória, libero uma palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos. Vai mudar, vai melhorar, vai ser melhor, porque o Senhor está vivo, e o Senhor vive e reina para todo sempre, e o Senhor cumprirá com todas as promessas ao teu povo. Abençoa da criança até o mais velho, e nos garanta a vitória aqui, em o nome de Jesus. Aleluia. Podeis tomar os vossos assentos. E nessa noite nós vemos aqui a palavra do Senhor falar de uma história, né? A gente vê na passagem dos evangelhos Deus falando sobre os grandes milagres que Jesus operou, mas nessa noite nós vamos falar aqui de um milagre que nós lemos aqui, que foi a purificação de um leproso. A Bíblia nos fala que aquele leproso estava vivendo uma situação bem complicada. Por quê? Porque nós, se estudarmos aqui a palavra de Deus, nós vamos entender que a palavra vai falar da cura desse moço, mas agora, para nós entendermos mais aqui, nós precisamos também entender o contexto, né, do que diz a história acerca da doença chamada lepra. Então, a lepra, nós sabemos que ela era uma doença incurável no tempo de Jesus. Naquele tempo não havia ainda cura para a lepra. Então a pessoa leprosa, ele se tornava praticamente uma pessoa que não tinha nenhuma expectativa, ou seja, a única esperança era que se Deus, pela sua infinita misericórdia, operasse o milagre, porque pela medicina não havia cura na época de Jesus. E se nós olharmos também, nós vamos entender o quê? Que ela era uma doença contagiosa. Então, por causa dela ser uma doença contagiosa, essa pessoa rapidamente era tirada do meio do seu povo. Por conta disso, desde o momento que era constatada a lepra, essa pessoa era isolada da sociedade. Agora veja bem, se o sacerdote examinasse a pessoa e constatasse que ele estava com lepra, que ele realmente estava com o corpo leproso, essa pessoa então, ele era tirada para fora e era colocado distante da sociedade, para que ele não pudesse, como era uma doença contagiosa, ele não pudesse contagiar outras pessoas que estivessem ali no seu convívio. Então ele era tirado
né, isolado da sociedade. No tempo de Jesus, geralmente, quando Jesus pregava, Jesus andava, essas pessoas ficavam em pontos determinados, por exemplo, como nas montanhas, nas cavernas, em lugares onde eles se reuniam, né? Então tinha ali o arraial, podemos dizer o arraial dos leprosos. Então aquelas pessoas estavam, como não poderia aproximar da sociedade, quando esse mesmo estava enfermo, doente, era tirado, distanciado da família, dos amigos, e assim eles viviam de uma forma distante e isolada. E a palavra também, a história nos conta que ele se encontrava, né, quando ele tinha, quem tinha essa doença, alguém se aproximando deles, eles tinham que gritar, como está em Levítico 13, no versículo 45, era a obrigação de um leproso gritar bem alto e dizer: imundo, imundo. Ou seja, para que as pessoas identificassem que ali tinha um leproso e evitasse o contato com ele. Então ele mesmo era a pessoa que anunciava: imundo, ou seja, leproso, leproso, aqui tem um leproso. Então eles faziam dessa maneira, e nós percebemos que isso é algo que é doloroso, é uma situação dolorosa, e é algo assim muito humilhante, a pessoa viver numa situação sem poder estar no convívio da sociedade, a pessoa não poder estar junto com as pessoas que ele tanto ama. E quem sabe aqui que a lepra, ela é algo tão contagioso, ela vai destruindo, né, as cartilagens, vai destruindo a carne da pessoa, as pontas do dedo vão desaparecendo, o nariz, essas partes mais frágeis vão se desfazendo. Então o estado daquele moço que chegou até Jesus, nós não sabemos o grau, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Então ele estava condenado, segundo a história, ele estava condenado à morte. Ele não tinha mais expectativa. Mas eu creio que assim como outros ouviram falar de Jesus, ele também ouviu falar que existia um Jesus, que ele podia operar grandes maravilhas. Esse Jesus poderia fazer grandes obras. Agora, se nós olharmos para a atualidade de hoje, mediante essa palavra, tipologicamente falando aqui, o que significa lepra? Né? Se nós fazermos uma tipologia, o que significa lepra para nós hoje, segundo a palavra de Deus? Quem aqui sabe? O que significa lepra? Quando nós estamos falando sobre lepra, nós estamos falando acerca de quê? A Bíblia declara que a lepra, ela representa o quê? Representa o pecado. Então aquela pessoa, quando a Bíblia vai mostrar que é uma pessoa leprosa, ela está em pecado. Você lembra quando Miriam errou e pecou contra Deus e principalmente contra a autoridade que era o seu irmão? O que aconteceu com ela? Ela ficou leprosa. Então ela teve que ficar alguns dias fora do arraial por causa do pecado que ela tinha cometido, e ela então ficou leprosa. Deus também punia as pessoas com a lepra. Você lembra quando Geazi foi até Naamã buscar alguns recursos que não era permitido que ele buscasse? O que aconteceu com ele? Após o profeta olhar e falar com ele, no mesmo instante a Bíblia diz que ele ficou leproso. Então a lepra representa o pecado. Alguém leproso é um símbolo do pecado. Nós aplicando para a atualidade de hoje, ainda hoje dentro das igrejas, existe dentro da igreja muitas pessoas com lepra física. Lepra física se representa enfermidade. Tem muitas pessoas até dentro da igreja leprosas, com uma lepra física, que quer dizer enfermidade. Mas também tem pessoas que estão com a lepra espiritual, a lepra chamada pecado. Essa lepra espiritual, ela contamina a alma do homem. Essa lepra espiritual, ela impede que essa pessoa cresça, que essa pessoa possa estar desenvolvendo, ou seja, ela fica totalmente excluída, principalmente de estar na presença de Deus. Porque se tem uma coisa que Deus não compartilha com ninguém e jamais vai compartilhar, é com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. O pecado nos separa de Deus, diz Isaías no capítulo 59.
que as mãos do Senhor, elas estão estendidas para que possa nos abençoar, e os ouvidos não estão agravados, mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós estamos vivendo em dia onde as pessoas têm brincado com o pecado. As pessoas estão mortas vivas, por quê? Porque simplesmente acham que pecar não tem nada a ver. Isso aqui não tem problema, fazer um pouquinho daquilo também não tem, e com isso, pessoas que aparentemente estão bem, estão com uma lepra na vida espiritual. Embora o corpo físico dela esteja ótimo, esteja bem em forma, mas ela tem uma lepra na sua alma. Ela tem uma lepra na vida espiritual. E isso impede que ela possa se desenvolver. Essa pessoa está distante da realidade, ele não sente mais alegria, ele não sente mais vontade de viver, porque um leproso, o que ele tinha mais de expectativa? Nada, a não ser estar isolado. E contar um para o outro a sua dificuldade. Contar um para os outros, porque eles se reuniam, os leprosos. E ficava contando, se lastimando, dizendo: minha filha é tão linda, mas eu não posso mais tocar o rosto da minha filha. A minha esposa tão jovem, bonita, e eu não sei agora o que eu faço. E você não sabe, eu tinha uma esperança, um projeto, as minhas terras estavam produzindo, quando me apareceu essa terrível lepra. E o que acontece hoje não é diferente. Pessoas que ficam se lastimando, pessoas que ficam se comunicando a sua vida de pecado, e falando que está difícil, que não está fácil, que nada mais acontece, que parece que Deus esqueceu delas. Mas eu quero te dizer nessa noite, não importa se a sua enfermidade, se a sua lepra, se ela é no corpo ou se ela é na alma, o Senhor nessa noite tem poder para arrancar essa lepra. O Senhor tem poder para purificar a sua vida. Mas nós precisamos aprender que é preciso pelo menos tomar aqui 3 passos como tomou aquele leproso. Primeiro passo que nós precisamos tomar para que a nossa vida seja purificada e lavada pelo sangue de Jesus, o primeiro passo é aproximar-se de Jesus. Aproximar-se de Jesus. O versículo 40 diz o seguinte: aproximando dele, de quem? Aproximando-se dele, de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer: um leproso, aproximando-se dele um leproso. O leproso agora se aproximou de Jesus Cristo. Aqui começa o caminho para a purificação e a limpeza da lepra. Aqui começa, sabe por quê? Quando alguém se aproxima de Jesus, ele começa a dar o primeiro passo para que a sua lepra desapareça. Então a Bíblia diz no versículo 40 que ele então se aproxima de Jesus. Então ele dá o primeiro passo. Então o primeiro passo para a purificação da lepra é a pessoa se aproximar de Jesus. Se você tem problemas, não conte para mim. Se você tem dificuldade, coisas que só Deus e você sabe, fala para Jesus, mas em nome do Senhor, aproxima-se de Jesus nessa noite. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Não adianta você contar para A e B, não adianta você compartilhar nas suas redes sociais a sua luta, a sua dificuldade. Você precisa aproximar-se de Jesus para que a lepra, seja ela em qual área for, seja desfeita no nome de Jesus Cristo Nazareno. Então o primeiro passo é se aproximar de Jesus. Mas o nosso inimigo e o adversário da nossa alma não quer que nós nos aproximamos de Jesus. O inimigo não quer que você se aproxime de Jesus. Você lembra quando Bartimeu clamava e dizia assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que diziam para ele? Não adianta clamar, ele não vai lhe ouvir.
Há pessoas, meu irmão, que não se aproximam de Jesus porque o inimigo das nossas almas estão dizendo: muitos são os seus pecados, você não é digno de se aproximar de Jesus, você não é digno de chegar na igreja, você não é digno de estar em determinado lugar para buscar o Senhor. Então o inimigo coloca isso na mente das pessoas, e quantas pessoas estão com a mente cauterizada, porque o inimigo está dizendo: não adianta. Aí você pode até ter ouvido, eu creio que já ouviu alguém dizer o seguinte: eu vou para a igreja, mas quando eu for vai ser de verdade, porque eu não quero ser duas caras ou usar uma máscara. Isso não é nada mais e nem menos do que desculpas esfarrapadas de pessoas que não querem abandonar o pecado delas. Pessoas que gostam do pecado que comete quando são convidadas a estar na casa de Deus, porque a pessoa só percebe o peso que lhe está lhe acorrentando quando ela se dispõe para ir até Jesus. Então vem todo o peso do pecado sobre a vida dela, e ela percebe que não será fácil e não será para ela, mas se Jesus encontrar e se ela se aproximar com Jesus, Deus pode mudar essa história. Se Jesus fosse Deus dos santos, não precisaríamos pregar o evangelho. Então a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os leprosos, Jesus veio para quem precisa. Mateus 9:12, não necessita de médicos sãos, mas quem precisa de médicos são os doentes. Não são os que estão bons que precisam de Jesus, mas quem precisa de Jesus é quem está enfermo, quem está leproso do alto da cabeça até as plantas dos pés, que é aquele que está verdadeiramente excluído da sociedade, é aquele que ninguém mais dá nenhuma balinha por ele, aquele que ninguém mais não confia nele. É essa pessoa que precisa se aproximar de Jesus. Eu não sei o estado que você chegou aqui, eu não sei o estado que está vivendo a sua família, a sua casa, mas eu te digo uma coisa: aproxime-se de Jesus, porque todos aqueles que se aproximam dele têm resposta certa, imediata, mas muitos vivem escondendo a lepra chamada pecado e dizendo: está tudo bem comigo. A Bíblia nos diz, queridos e amados irmãos, em Mateus capítulo 28, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo vai ser suave. Jesus, ele quer o pecador. Nós vemos diversas vezes ele chamar o pecador. João 6,37, o que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Olha o que Satanás diz, que as pessoas leprosas não podem apresentar-se a Jesus, não podem se aproximar de Jesus, mas Jesus está dizendo: eu vim para os doentes. Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviar. Também Jesus está dizendo: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus está chamando o mais vil pecador. Continue dizendo que Jesus liberta, continua dizendo que Jesus ainda salva, continua dizendo que Jesus ainda perdoa pecado e que o sangue dele purifica e deixa alvo como a neve. Não precisa deixar mais Satanás te enganar, querido. Se o inimigo dizer: quem é você para fazer a obra de Deus? Diga: eu sou um servo do Senhor, tenho falhas e falta, mas eu vou me aproximando de Jesus, e Jesus vai me colocar na posição que eu preciso estar. Isaías capítulo 1, versículo 18, vinde pois arrazoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, ainda que eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Então não importa a condição, porque Jesus transforma a maldição em bênção.
O Senhor quebra todos os protocolos agora, porque alguém, ainda mais sendo judeu, conhecia bem as leis mosaicas e jamais se aproximaria daquele leproso, um religioso da época, um fariseu, um publicano, um mestre, um chefe de sinagoga. Mas a Bíblia diz que aquele que quebra protocolo, aquele que é maior do que todas as coisas, que as religiões, ele se aproxima agora daquele moço, chegando a ele e diz: o que é que você está precisando? Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus deu prova do seu amor para conosco em Cristo, quando morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. O leproso. O que eu quero que você entenda aqui no primeiro ponto que nós estamos lendo, que Jesus Cristo te ama sim. Que Jesus Cristo morreu, ainda sendo nós pecadores. Jesus morreu por mim e por você. Tira da sua cabeça que para ti não tem jeito, que não tem mais jeito para a sua vida. Porque alguém pode dizer para você: você não tem jeito, você está perdido. O próprio inimigo pode ter cochichado no seu ouvido, dito: o que está adiantando você orar, o que adianta você ir à igreja? É mentira de Satanás. Aproxima-se de Jesus, continue insistindo, clamando, porque a resposta o Senhor vai entregar para o seu povo. O que é preciso é nós se aproximar de Jesus. É só o que precisa. Então no versículo 40 a Bíblia diz que aquele moço se aproximou de Jesus. Então um homem leproso. É o que eu preciso fazer e você todos os dias: aproximar-se de Jesus, buscar a presença de Jesus. Segundo passo, a Bíblia diz que aquele moço chega, se aproxima de Jesus e diz no versículo de número 1, a parte B do versículo diz assim: posso adorar a Jesus. Rogou-lhe de joelho. Rogou-lhe de joelhos. Olha o que Jesus faz. Aquele moço, ele se aproxima de Jesus e agora o que ele faz? Ele rogou Jesus de joelho. A Bíblia diz no versículo 8, no capítulo 8 de Mateus 8, 2, veio um leproso e o adorou. Um diz que Jesus, rogou-lhe Jesus de joelho, mas em Mateus está dizendo que ele veio um leproso e o adorou. Por quê? Porque são livros sinóticos. Que você vê em Mateus, você vai perceber quase a mesma coisa nos outros evangelhos. Somente João é diferenciado. Então nós precisamos entender que esse moço, ele agora, depois de se aproximar de Jesus, agora ele adora a Deus. O segredo para ter a lepra purificada, seja qual for o problema, é adorar a Deus. Aproximar é só um começo, a cura e a libertação é segundo. O segundo passo é a adoração. Então o primeiro passo é aproximar, o segundo, adoração. Quem aqui nessa noite veio para adorar o nome do Senhor? Porque todos quando adoram a Ele, recebem dele graça, virtude e poder. Ninguém fica entristecido diante da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não despede ninguém de mão vazias. Quando há um adorador, Ele para no meio de uma multidão de 10.000 pessoas para ouvir a adoração de alguém que está clamando lá. Nós somos 8 bilhões de pessoas na terra, mas quando você no seu quarto, mesmo angustiado e triste, você rasga o teu coração e adora a Deus, Ele se inclina lá do céu para ouvir o teu clamor e a tua adoração. Crente
crente que nasceu para adorar, ele não deixa de glorificar o nome de Jesus. Está soprando o vento, glória a Deus, aleluia, o nome do Senhor. Está difícil, ele adora. Está tudo certo, ele continua adorando. Está na escassez, ele adora. Também está na bonança, continua adorando, porque ele nasceu para adorar. Se tem adoradores aqui nessa noite, levanta a tua mão, ergue a tua voz e dá um glória e um brado de vitória para ele. Aleluia. A palavra adorar é de uma dimensão muito grande. O sinônimo de adorar é, primeiro, admirar, amar, gostar, estimar, prezar, louvar, honrar, venerar, idolatrar, cultuar, reverenciar. Quando você é um adorador, você faz tudo isso em um simples gesto. Então aquele moço estava fazendo todas essas palavras que pronunciei aqui. Ele era simplesmente um adorador. Quando uma pessoa se prostra para adorar a Jesus, ele está reconhecendo verdadeiramente quem Jesus é. Uma pessoa que ele se prostra para adorar a Deus, ele está reconhecendo quem Jesus é. Muitas pessoas aproximaram de Jesus e diziam: bom mestre, bom mestre. Diversas vezes na Bíblia, alguém vai reconhecer Jesus como mestre, como Simão leproso, na casa dele, como aquele jovem rico, como pessoa chefe de sinagoga chegava e dizia bom mestre. Ele só reconhecia Jesus como mestre, mas para este leproso, ele estava reconhecendo que Jesus era muito mais para ele do que mestre. Jesus é Senhor acima de todas as coisas. Ele não é mestre, ele é Senhor, ele é acima de tudo e de todos. É por isso que um adorador não se cala, um adorador jamais fecha a boca em momento seja qual for. Vivemos em uma atualidade onde muitas pessoas caminham próximas de Jesus e não receberam nada, não foram abençoadas. Mas por que, igreja, que pessoas caminham próximas de Jesus e não foram abençoadas de forma que deveriam ser? É porque nem todos que estão na multidão são adoradores. Um dia aquela mulher à beira do poço disse para Jesus: olha, os nossos pais adoravam no monte, aqui nesse lugar. Jesus disse: olha filha, virão um momento e chegará a hora que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Eu sei que nessa noite aqui tem pessoas que ainda tocam o coração de Deus quando abre a boca para adorar, porque adora com convicção e reconhecimento quem na verdade Jesus é. Jesus é maravilhoso. Agora, quer uma verdade nessa noite aqui? A adoração revela a nossa fé. É isso. Quem adora está dizendo que tem fé. Salmo de número 51, versículo 17, a parte B diz o seguinte: um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Ah, meu querido e amado irmão, falamos aqui em outra oportunidade que a luta que nós temos na mente é muito grande, porque Satanás quer introduzir na nossa mente, endurecer a nossa cerviz diante da presença do Senhor, porque do coração do homem é que procede as coisas boas e as coisas ruins. Mas também nós entendemos aqui que um coração quebrantado, um coração contrito na presença
presença de Deus, move a mão de Deus em favor da nação, move a mão de Deus em prol de uma cidade, de uma família. Então que o teu coração seja quebrantado diante do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a parte B diz o seguinte: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário que quem se aproxima de Jesus creia que Ele existe e que Ele é que vai recompensar aqueles que buscam a sua presença. Será que já não passou na sua mente? Será que Deus verdadeiramente existe? Há orações que pessoas fazem e dizem: Senhor, se o Senhor existe de verdade, faz isso. Então a Bíblia diz que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Temos que buscar e adorar e reconhecer que Jesus pode. Temos que buscar e dizer: em Jesus eu sei que eu posso receber minha vitória. No versículo 40 o leproso disse: se quiser de bem pode purificar-me. Jesus pode te libertar nesta noite. Jesus pode mudar a sua vida, no seu casamento, na sua vida conjugal, familiar, financeira, espiritual. Mas você precisa crer, você precisa confiar, irmão. Estamos vivendo em tempos onde as pessoas estão embaraçadas nos seus próprios pecados, pessoas que estão alimentando o pecado de dia e de noite e não tem mais força em si para adorar a Deus. E Satanás entrou, algemou e amarrou a mentalidade dessa pessoa, e ela não consegue enxergar um palmo além do nariz. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: você crê que eu existo? Você crê que eu posso mudar? Então nessa noite você precisa simplesmente adorar, glorificar o nome do Senhor, porque Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê, tudo será possível ao que crê. Quem crê dá glória a Ele. Diga: eu creio que o milagre nessa noite está acontecendo. Não há demônio, não há chungaveira, demônios das encruzilhadas, não existe demônio, a pomba gira, não existe nada que vai resistir o poder da fé dessa igreja nessa noite. Aleluia. Primeiro ele se aproximou, agora adora. Você veio ao lugar certo, você está no lugar certo e já está adorando. E nessa noite, a noite que aqui estamos vivendo, é uma noite como todas as outras, mas também é propícia para milagres de Deus nas nossas vidas. O Senhor quer mudar a tua sorte, jovem. O Senhor quer mudar a tua história, obreiro. O Senhor quer mudar a história da tua família, irmão, obreiro, pastor, que aqui está nessa noite. Diga não ao pecado e diga sim para Jesus, porque essa lepra vai sair. Aleluia. E o terceiro passo que aquele leproso deu foi o seguinte: é esperar pelo toque do Senhor. Depois de aproximar e adorar, aí é só esperar o toque do Altíssimo. Interessante que quando ele toca, o mar se abre. Quando ele toca, o morto ressuscita. Quando ele toca, o milagre acontece em qualquer área que você imaginar nessa noite. Quando ele toca, e quando ele faz, fica feito. É isso que Jesus faz. Ele toca
Aquele moço agora esperou o toque. Versículo 41 diz o seguinte: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e o tocou. Aí disse assim: quero ficar limpo. Jesus compadeceu. Nós vimos que Jesus não consegue ver um coração contrito e quebrantado, não. Jesus, quando viu aquele moço que era excluído e ninguém dava mais nada por ele, o final da sua vida seria triste, o estado era deplorável, mas a Bíblia diz que então, quando Jesus vê aquele moço se aproximando, e aquele moço de joelho, perguntando para Jesus: se tu queres, tu podes me purificar. A Bíblia diz que aquilo foi como um filho dizer: mãe, pai, me ajuda. O coração de Jesus tremeu, o coração de Jesus sentiu grande compaixão, de sorte que naquele momento, Jesus diz: agora eu vou ter que tocar. Aleluia. E Jesus tocou na vida daquele moço. O toque de Deus pode acontecer sempre que aproximamos dele. O toque de Deus pode sempre nos acontecer quando nos aproximamos dele. Muitos desistem da fé cristã porque não entendem isso. Muitas pessoas estão desistindo de servir a Deus porque foram equivocadas. Pessoas que querem atropelar, pessoas que querem passar por cima das regras, pessoas que querem sair atropelando tudo e fazer do jeito que ela acha que deve ser feito, sem nenhum tipo de moderação, sem nenhum tipo de equilíbrio. Pessoas desequilibradas, pessoas que acham que Deus é um mero empregado delas, acham que Deus é um bonequinho que pode fazer dele o que bem quiser. Ei, para aí um pouco, olha para ele, porque ele é Deus. Mas tem gente que desiste da fé porque não entende isso. O toque de Deus pode acontecer pelo menos 3 coisas. Guarda isso no seu coração nessa noite. O toque de Deus pode acontecer de forma imediata. O toque de Deus pode acontecer de forma imediata, mas também pode acontecer ao longo prazo. Ela pode acontecer imediato, meio prazo e ao longo prazo. Entenda isso em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, imediatamente o leproso, no texto de Mateus 8:3, Jesus estendeu as mãos, tocou nele e disse: quero que seja purificado. Imediatamente foi purificado da sua lepra. A cura daquele leproso foi a curto prazo, foi imediato, foi na hora. A Bíblia diz que Jesus o curou na hora. Você já ouviu testemunhos de pessoas que disseram que nem numa igreja nunca tinha entrado, e quando ela participou de um primeiro culto, ela foi curada, ela teve um milagre que ela recebeu na hora, no imediato. Deus curou, Deus libertou, Deus entregou a bênção. Quem aqui já ouviu pessoas testemunhando isso? Levanta a mão e diga: eu já ouvi. É desse jeito, irmão. Muitas pessoas recebem imediatamente, mas nem sempre é assim. Olha para o seu irmão e diga assim: nem sempre vai ser assim. Por que ele recebeu e eu não recebi?
Por que já tem 10 anos, 15 anos, 5 anos que eu estou aqui e fulano nem crente, nem converteu direito ainda e já recebeu? É porque quando se aproxima dele e adora e mexe no coração de Jesus, ele não suporta ver um coração quebrantado. Sabe o que está acontecendo, queridos e amados irmãos? Nós estamos vivendo num tempo aonde aqueles que dizem ser cristão estão com o coração endurecidos e são pessoas totalmente desacreditadas, são pessoas que, como se diz por aí, são pessoas que não acreditam em mais nada, são pessoas incrédulas. Se você olhar dentro de um culto, uma cruzada como essa que aconteceu aí, muitos milagres deixam de ser acontecidos, porque enquanto alguns e muitos que estão ali clamando, se aproximando e de coração quebrantado, mesmo não sendo crente, estão dizendo: hoje é o dia do meu milagre. Ele já vem com certeza, com convicção. Tem muitos obreiros, tem muitas pessoas questionando de longe, dizendo: isso aí é para ganhar dinheiro, isso aí é malandragem, isso aí é montagem, isso aí é tudo feito, é tudo da maneira que eles acham. Como é que essas pessoas receberão milagre? Quem entrega a bênção é Jesus, mas nem sempre é assim. Então existe 3 estágios. O primeiro, o jovem, aquele moço recebe imediatamente o seu milagre, mas existe o meio prazo. Olha aí, médio prazo. Existe o médio prazo. Veja bem, Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 43, quando Jesus expulsa aquele demônio lá em Gadara, a Bíblia diz que na casa dele já está ali, apavorado, esperando ele um mestre, chefe de sinagoga por nome Jairo. Ele está aguardando Jesus, ansioso. Sabe por quê? Porque a filha dele está à beira da morte, tinha tentado todos os recursos. Aí a mulher dele diz: não tem jeito mais, fizemos tudo o que poderíamos fazer, olha como é que ela está, só piorando, nem o olho abre mais. Ele lembra e diz: eu vou até Jesus, mas chegando lá Jesus não estava. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus chegando, ele se prostra aos pés de Jesus e diga: socorre a minha filha. Olha bem, esta menina precisava do toque de Jesus imediatamente. A filha de Jairo precisava do toque de Jesus. Jairo sabia disso, porque Marcos 5:23 diz: a minha filha está à beira da morte, a minha filha está muito mal, rogo que venha e lhe imponha as mãos. Olha aí, a necessidade era imediata, mas não foi do jeito que ele queria. Porque a Bíblia vai dizer que no meio da caminhada aparece uma mulher. Aparece uma mulher que a Bíblia diz que com 12 anos ela padecia de uma enfermidade, de um fluxo de sangue, e aquela mulher agora vai ter que ser atendida diferente, de uma forma diferente por Jesus. Jesus está a caminho da casa de Lázaro, mas a Bíblia diz, interessante, que aqui Jesus não foi para tocar nela, aqui foi investido, ela que vai tocar em Jesus. Ela sente a necessidade que ela precisa ir e tocar em Jesus pela fé. O leproso foi tocado por Jesus, mas essa mulher foi totalmente o contrário. Ela que vai tocar em Jesus. Tem momento na nossa vida, meu irmão, que nós precisamos tocar nas vestes de Jesus. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser corajosos. E ela que tocou em Jesus e fez o quê? Se ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que fez Jesus parar. Opa! No meio daquela multidão, Jesus parou. Mas Jesus precisava orar pela menina que estava à beira da morte, porque o pai disse: ela já está morrendo. Não poderia ter nenhum obstáculo, mas não era milagre imediato, era milagre ao médio tempo.
E então o que aconteceu? O resultado daquela parada está no versículo 35. Estando ele ainda resolvendo a situação da mulher, enquanto a mulher está sendo curada, a mulher está recebendo o milagre de Deus. No versículo 35 vai nos dizer o seguinte de Marcos: estando ele ainda falando, a mulher da hemorragia, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, não precisa incomodar o mestre, já morreu, deixa ele por aí mesmo, deixa ele aí mesmo. Mas sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Agora que vai começar a cura diferenciada, agora que a lepra, chamada enfermidade que estava no corpo daquela menina, iria sumir ao médio prazo. Pode dispensar o mestre, porque ela já morreu. Não incomode mais o mestre. Veja bem, às vezes achamos que Jesus está atrasado. Às vezes achamos e dizemos: Jesus não vai mais chegar. Mas Jesus nunca atrasa. Jesus nunca atrasou e nem vai atrasar. No versículo 36, a parte B, Jesus diz para aqueles que estão falando: Lázaro agora, eu creio que Jairo agora, as lágrimas rolando do seu rosto, quando recebe a notícia, ele vai dizer: não tema, Jairo, crê somente. Não tema, Jairo, crê somente. O Senhor está dizendo para você nessa noite: não tema, crê somente, porque eu sou o milagre, eu sou a bênção, diz o Senhor. E a Bíblia diz que então o milagre aconteceu porque a menina levantou. Foi a médio prazo. Mas existem milagres a longo prazo. E quais são eles? A Bíblia fala no livro de João, quando Jesus chegou, João capítulo 11, nós vamos ver a história de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus, quando chega lá, já havia passado-se 4 dias. Mas elas mandaram convidar Jesus, mandaram chamar Jesus. E Jesus não veio. Não foi imediatamente, nem meio prazo, era 4 dias. Porque tem milagre que vai acontecer a longo prazo. Tem milagre que quanto mais ele se estende, mais maior será a glória que Deus vai manifestar. Se não soubéssemos o final da história, nós iríamos afirmar que Jesus chegou muito tarde. Se nós aqui, nós estamos conscientes que a história nós conhecemos, mas se nós não conhecêssemos a história, nós iríamos dizer: Jesus chegou tarde, chegou atrasado. Talvez a sua lepra já cheira a morte. Talvez a lepra, seja ela em qualquer sentido na sua vida, já cheira mal. E você pode estar dizendo assim: já é tarde, não tem mais jeito, não tem mais reversão, não tem como mais reverter essa situação. Mas Jesus te diz, como disse para Maria e para Marta naquele dia, em João 11, 25. Maria, Marta, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus olha para elas e diz assim: Marta e Maria, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Alguns aqui entenderam nessa noite: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda
Aleluia! Nunca é tarde demais para Jesus. Para o teu problema, para a tua lepra, Jesus tem solução. Para a situação que tu estás convivendo, Jesus tem solução. A situação no relacionamento familiar, Deus tem a solução. O relacionamento da porta que foi fechada, a situação não se abre, porta de emprego, Jesus tem a solução. Jesus é a porta, Jesus é a vida. E Ele nessa noite está dizendo que Ele fez Lázaro sair para fora. Antes de Jesus ressuscitar, Ele diz assim: primeiro eu vou mostrar a esse povo que o Deus que eu sou e que eu estou aqui vindo para fazer missão, sou o Deus que ressuscita mortos. Esse povo religioso, esse povo judeu vai ter que ver o que é o Deus que eu estou pregando, a palavra que eu estou pregando. É desse jeito que Jesus faz. Quando Jesus opera um milagre como esse, aí a pessoa não entende e nem quer entender, sabe por quê? Depois de 4 dias era constatado realmente a morte de uma pessoa, não tinha mais jeito. Tinha uns desmaios lá que passavam até quase 2 dias, depois voltava, mas ali não tinha jeito, já estava cheirando, era mal. Mas para Jesus não importa a condição que está vivendo. Aquele leproso cheirava mal, do alto da cabeça até as plantas dos pés, lepra pura. Mas sabe o que Jesus não gosta? Quando as pessoas têm lepra e elas escondem a lepra. Pessoas que estão vivendo sem nenhuma expectativa de vida espiritual, mas dizem que estão cheias do Espírito Santo. Irmão, você acha que nós podemos enganar a Deus? Será que o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece? O Senhor, antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Agora tem pessoas querendo passar doce na boca de Jesus. Tem pessoas enganando a si próprio, porque ninguém engana a Deus. Tem pessoas que trancafiou as portas do seu ministério, não é Deus, é ela que trancou, porque a decisão dela é essa: esconder a lepra, esconder aquilo que faz cheirar mal a narina de Deus. Ele acha que aquilo está oculto, mas está lá o pecado, lá está a má situação. Aí não entendemos por que muitos não se despertam. A igreja ora, prega, anuncia a palavra, e quando nós olhamos parece que o povo está vindo para a igreja arrasto, porque muitos é necessário até que outro passe lá, pegue de carro. Não é mais como antigamente, as pessoas andavam quilômetros para chegar na casa de Deus, e fazia como disse o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, só disseram para ele, não estava na casa de Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe o que é isso? É vida em si próprio, é alegria e comunhão com o Espírito Santo. Quem tem alegria, quem tem comunhão quer estar perto, quem tem graça e unção de Deus quer adorar, e quem adora recebe vitória e reconhece o Deus de Israel. Te prepara, porque Deus quer purificar a vida de pessoas, quer lavar e regenerar com teu sangue. Nós podemos nessa noite terminar dizendo o seguinte: se você ler as histórias, voltando aqui um pouquinho, Gadareno queria ir com Jesus, não era verdade? Jesus disse: não, vai e prega. Esse leproso também causou uma revolução, porque ele vai se apresentar ao sacerdote, porque se apresentava ao sacerdote para ver se realmente tinha sido curado, segundo a lei de Moisés. Jesus não veio desfazer a palavra. E ali era oferecido dois pássaros, um era morto em uma panela de barro, aspergia-se o sangue e soltava o outro, e então ele poderia voltar para o arraial, aquele que era leproso. Mas ali dentro do tempo que ele ficava, ele não podia entrar na tenda ainda, na sua casa, ele tinha que ainda ficar 7 dias fora, para depois ele retornar ao convívio da família.
Mas a Bíblia diz no versículo que nós lemos, no último versículo, o versículo 45, que Jesus já não podia mais entrar na cidade publicamente. Causou uma revolução. As pessoas começaram a procurar, mas que Deus é esse? Esse moço, olha aí, está purificado, está curado. Esse moço tinha legiões de demônio, agora ele chega lá, só dele andar na rua, multidões de vidas se convertem ao evangelho, dizendo: esse moço, nenhuma cadeia continha ele, e agora ele está andando aí. Isso deixava os religiosos pé da vida, deixava os fariseus publicando pé da vida contra Jesus, porque o povo, mesmo Jesus não entrando na cidade, o povo ia aos lugares ermos, ou iria nos desertos. Os desertos ficavam assim, de pessoas chegando, sendo curada, liberta pelo poder de Deus. Sabe o que é isso? É quando nós nos aproximamos de Deus com fé, o milagre acontece, vidas serão libertas através da minha e da sua vida. Ei, se Gadareno causou uma revolução dessa, e se um leproso causou uma revolução dessa, agora me explica aí, o que aconteceu por onde Lázaro passava? 4 dias morto, aí Jesus agora já subiu, mas diz na história que Lázaro não pôde ficar mais em Betânia. Lázaro não pôde mais andar pelas ruas facilmente, porque ele dizia assim: por onde Lázaro passava só via gente. Glória a Deus, esse Jesus que ressuscitou está vivo. Olha aí o homem que ele ressuscitou em vidas, convertendo. Aí eles tramam para matar Lázaro. Lázaro tem que fugir e ir para uma das igrejas da Ásia Menor e viver lá até o final da vida. O testemunho é forte. Quando Jesus faz a obra na vida de um ex-traficante, quando Jesus faz a obra na vida de uma ex-prostituta, quando Jesus faz a obra na vida de um ex-canceroso, quando Jesus faz uma obra na vida daquele que está lastimado, lançado fora, a sociedade não mais acredita. Jesus levanta, põe de pé, coloca ele no lugar que deve ser colocado. Aí toda a cidade começa a dizer: verdadeiramente existe um Deus que opera milagre. Ele é o Deus poderoso. Esse é o Jesus que nós servimos. Mas hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas são fingidas, são mentirosas com ela mesma. Porque o que adianta esconder a lepra? O que adianta ocultar o pecado? Quando na verdade vivemos insatisfeitos, tristes e amargurados. Não temos alegria. Continuamos presos e dizemos que somos livres, quando na verdade a alma continua algemada e presa. Amandagasturi ebiandasnai. João 8, 32, a Bíblia vai falar sobre liberdade. Conhecerei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça Jesus, conheça a palavra de Jesus. Lucas capítulo 5, para encerrar, nós vamos dizer o seguinte: Jesus quer tocar na sua vida. Lucas 5,12 diz o seguinte: este homem estava coberto de lepra, e Jesus o curou. Não podemos esconder a lepra. Não esconda a lepra. Não esconda a lepra. Tem gente que vem para a igreja, aí está enferma e não tem coragem de manifestar e dizer assim: queima esse colesterol, queima essa diabetes, queima, Senhor, essa obra de bruxaria. Não tenha medo de esconder a lepra. Se é pecado, confessa e deixa e alcance a misericórdia. Se é lepra no corpo físico, é enfermidade, está leproso, chama o nome da enfermidade e diga: Senhor, cura esse câncer. Segunda Reis, para encerrar, capítulo 5, a Bíblia diz que havia um grande homem,
um grande comandante, general do exército da Síria. Era um homem magnífico, um homem que estava em todas as batalhas, ele ia e vencia com o seu exército de homem. Mas a Bíblia diz que ele tinha um problema. Quando ele vestia a sua capa, a sua armadura, os seus amigos e os seus companheiros de batalha nunca identificaram o mal que tinha na vida dele. Mas quando ele se chegava dentro da sua casa, dentro do seu quarto, que ele se despia para tomar um banho, ele era, porém, a Bíblia diz, leproso. Tem pessoas que são grandes homens, tem pessoas que são grandes soldados e não fogem da guerra e nem da batalha, mas que no seu íntimo sabem que são leprosos e não tem coragem de dizer: Jesus, purifica essa lepra, Jesus. Então a palavra de Deus diz que o processo foi aquela menina que fora levada cativa. Ela diz: ai, se o meu Senhor estivesse em Samaria, lá tem profeta, homem de Deus, e ele iria orar e ele ia ser sarado. Então aquele moço prepara a comitiva, prepara. O rei se embravece e diz: sou eu Deus para curar alguém. Mas o profeta de Deus fica sabendo, o moço chamado Eliseu diz: não, pode ficar tranquilo, manda vir e vão saber que há profeta em Israel. Aqui há homem de Deus. A Bíblia diz que o moço chega, o comandante bem arrumado, com a carruagem cheia de ouro, de prata, para comprar a bênção. Mas ele recebe uma simples palavra dizendo: vai ao Jordão e lá mergulha 7 vezes. Ei, não adianta pensar que é do seu jeito, não, é do jeito de Jesus. Tem gente achando que vai ser do jeito dele, vai chegar lá. Eu pensei que chegaria lá o homem pessoa, um homem de respeito, de posição, e ele ia passar a mão sobre as feridas e ele seria curado. Mas não, manda o moço Geazi dizer: vai lá e fala para ele descer e mergulhar no Jordão 7 vezes. Sabe o que ele diz? Não há lá onde eu moro rios melhores do que esse, abanar, farpar, rios de águas cristalinas, e eu vou mergulhar nesse rio aqui da água barrenta, escura. Mas Deus sempre levanta alguém para ajudar. E alguém diz: ah, meu Senhor, se lhe pedisse coisa pior para você ser livre disso aí, você não fazia? Mergulha. Sabe o que é, irmão? Porque Naamã não queria expor a lepra. Agora, ele mergulhando, ele teria que expor a lepra que ele tinha. E todos veriam a lepra que estava no seu corpo. Porque se o profeta ora e ele é curado ali, unicamente entre eles, não teria uma glória tão grande como foi lá. Porque a Bíblia diz que ele mergulhando a 7ª vez, a lepra desaparece, a sua carne, a sua pele se torna limpa e como pele de criança. Ele volta glorificando a Deus, exaltando o Deus de Israel. Ele volta para a sua terra, mas volta reconhecendo o Deus de Israel. Jesus quer tocar. Jesus quer arrancar todo o mal. Eu te convido a colocar de pé, que o horário já está encerrando. Eu quero que você não seja hipócrita, que nós não venhamos ser hipócritas, mas que nós venhamos ser sinceros. Ninguém está aqui para condenar e nem acusar ninguém. Nós estamos aqui para apresentar a nossa vida diante de Deus. Então, nesse momento, ore a Deus. Você já se aproximou através da palavra nessa noite, você já está prostrado diante do Senhor. Seu coração já foi quebrantado, o Espírito através da palavra já quebrantou o seu coração nessa noite, já falou com você. Você viu que aquele moço, através das atitudes que ele teve, ele foi curado imediatamente, mas pode ser a meio prazo.
Pode ser a longo prazo, não importa se é a médio ou vai ser exato aqui agora, ou se vai ser amanhã ou depois a sua bênção vai chegar. O importante é que você pode expor para Deus o que você precisa dele. Deixa esse negócio de querer ser crente super-homem. Veste o paletó, coloca a gravata e vem parecendo um soldado, cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de situações complicadas, e chega e diz: está tudo bem, e ainda termina o culto e ainda confirma dizendo: obrigado, Senhor, pelo culto que foi realizado. Nós estamos sendo hipócritas. Nós temos que dizer: Senhor, eu ainda continuo leproso, eu preciso ser livre desse mal, eu preciso que isso saia da minha vida, eu preciso que isso saia da minha casa, eu preciso que isso saia do meu ministério, saia da minha vida, porque o Senhor é um Deus que reconhece as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Cura minha alma, Jesus. Cura minha alma, Jesus, nessa noite. Cura, Jesus, aonde aquilo que o homem não pode ver e nem tocar. Jesus, tira da minha alma toda enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Senhor, visita a minha casa. Se o meu filho está vivendo nas drogas, na prostituição, liberta ele, Jesus, nessa noite. Jesus, interfere nessa situação. Senhor, visita minha esposa, que ainda não é evangélica, que ainda não se converteu. Jesus, faz o milagre lá, porque ela não é crente nem gosta de crente. Faz o milagre na vida dela, Jesus. Visita aquele homem, meu Deus, que está enfermo, o meu esposo, ou meu filho, ou meu parente, ele está com câncer, ele está num estado já terminal, já foi desenganado pela medicina, está na cama, só o couro e o osso. Jesus, restaura a saúde dele. Jesus, toca nele, como o Senhor fez na vida do centurião. Toca, Jesus. Senhor, o meu esposo está nas drogas, o meu esposo está nos vícios, o meu esposo está na vida de adultério, o meu esposo está vivendo em adultério, mas ele não consegue chegar e dizer: mas eu estou aqui, Senhor, liberta o meu esposo do adultério, da prostituição, dessa vida que não convém diante do Senhor. Cura, Jesus. É o que Jesus quer fazer nessa noite. Chama o nome do problema, irmão. Mas se você falar isso lá, eu vou morrer de vergonha. E se alguém souber que isso estava acontecendo comigo, o que vai ser de mim no meu ministério? Continua com esse pecado fedido, continua com essa vida suja, que aí o poder de Deus não vai chegar. Aquele que encobre o pecado, diz a Bíblia, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Eu sinto que nessa noite está caindo algemas aqui. Sabe por que muitas igrejas estão frias e vazias? É porque o pecado tomou conta dela. O povo está cauterizado e com a mente fechada, e não querem mais fazer outra coisa a não ser sair do culto e continuar vivendo e alimentando o pecado na vida. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que Ele não importa qual seja o pecado, não seja o grau do pecado, se é grande, pequeno, se vai ser rápido ou se vai ser a médio ou a longo prazo. Deus quer curar nessa noite. Deus enviou nessa noite a provisão. Então diga: pecado, vai embora. Pecado, eu não aceito. Em nome de Jesus, sai. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Vai ter que ir embora. Não vai resistir a tua vida. Não vai resistir na tua vida esse mal. Você foi chamado para se deliciar da glória de Deus e das maravilhas que Ele vai te revelar.
Deus vai fazer de você uma tocha acesa na face da terra. Sabe por que muitas pessoas não se converteram ainda? Talvez o nosso erro tenha enfraquecido as pessoas, as nossas faltas tem deixado as pessoas sem nenhuma expectativa. Mas quando eles verem a glória de Deus em nós, o rosto brilhando e resplandecendo, eles vão dizer também: quero esse Deus. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, aí está a tua igreja nessa noite. Senhor Jesus, aquele que crê, aquele que acredita no milagre, aquele que confia na palavra, não é confiar no profeta, não, é confiar na palavra que o profeta profetizou nessa noite. Algo novo vai acontecer, algo novo vai manifestar, a glória do Senhor vai tomar conta da casa. A casa que estava vazia vai ser cheia, a casa que estava abandonada, invadida e destruída, vai ser edificada pelo poder do perdão, pelo poder do sangue, pelo poder do sangue. Te prepara para viver um novo tempo. A glória de Deus vai te alcançar na tua casa. Você vai ser cheio do Espírito Santo dormindo. O Senhor vai te encher do Espírito Santo dormindo. Vai acordar falando em mistério. Com Deus, com Deus, com Deus. Os dons vão aparecer. A glória vai se manifestar. Te prepara para adorar. Te prepara para adorar. Adora o Senhor.